Filmes sobre animais assassinos permeiam o imaginário popular desde os primórdios do cinema. Mas foi com o Tubarão, de Steven Spielberg, em 1975, que esse subgênero do terror atingiu seu auge criativo e financeiro. Vamos precisar de um barco maior. Abrindo caminho para produções como Orca, a Baleia Assassina, de 1977, e Alligator, o Jacaré Gigante, em 1980. Já no início dos anos 90, houve uma espécie de renascimento para esse tipo de filme. E o responsável direto por isso não foi um filme de terror, mas sim o blockbuster Jurassic Park. Lançado em 1993 pela Universal Pictures, o longa de Steven Spielberg mostrou que criaturas gigantes podiam ser não apenas assustadoramente realistas, mas também extremamente lucrativas. E era só questão de tempo até que outros estúdios tentassem lucrar em cima desse revival. Isso vale muito dinheiro, Gary. Nesse contexto, enquanto a Columbia Pictures estava em busca de seu próprio filme de criatura assassina nos moldes do clássico Tubarão, o estúdio acabou recebendo um intrigante roteiro escrito por Hans Bauer. Ao assistir a um documentário sobre a fauna da Amazônia, Bauer ficou fascinado pelas sucuris verdes da América do Sul e percebeu que ali havia potencial para um filme de terror baseado naquelas imensas criaturas. Enxergando esse mesmo potencial no projeto, o estúdio concluiu que seria adequado contratar um diretor sul-americano para comandar as filmagens na floresta amazônica. E o nome em maior evidência na época era o do diretor peruano Luis Loza, que havia recém-dirigido O Especialista, estrelado por Sylvester Stallone e Sharon Stone. E assim, unindo um predador até então pouco explorado no cinema a um imaginário construído por lendas que descrevem criaturas capazes de devorar seres humanos, em 1997 chegava aos cinemas Anaconda. Uma equipe de cineastas viaja até a floresta amazônica para gravar um documentário sobre uma rara tribo indígena. Mas, durante a expedição, eles acabam encontrando um misterioso caçador, cuja verdadeira obsessão é capturar a maior sucuri do mundo. Presos no meio da selva, a equipe agora precisa sobreviver não apenas às ardilosas intenções do novo tripulante, mas aos ataques de uma gigantesca anaconda assassina. Buenas noches, querida. Cobras não comem pessoas. Ah, não comem. Apostando alto no projeto, a produção investiu num elenco que misturava diferentes públicos. De um lado, astros da música em ascensão no cinema, como Jennifer Lopez e Ice Cube. De outro, atores experientes da indústria, como Eric Stoltz, Owen Wilson, Jonathan Hyde e Jon Voight, vencedor do Oscar de melhor ator em 1978 e pai de Angelina Jolie. Vocês vão ver um lado meu que nunca viram antes. Acho que é a melhor forma de definir. A maior parte das sequências na água foi filmada no Rio Negro, em Manaus. Lá, a produção enfrentou um verdadeiro pesadelo logístico devido às variações extremas do clima na Amazônia. A equipe precisou lidar primeiro com uma seca que afetou o nível dos rios, encalhando os barcos e paralisando o cronograma original, e meses depois vieram cheias tão severas que encobriram as locações. Isso obrigou a produção a construir as próprias balsas, apenas para conseguir acomodar e movimentar os pesados equipamentos de filmagem no meio da selva. Por outro lado, as cenas finais do galpão abandonado foram gravadas no Jardim Botânico de Los Angeles. Esse ambiente bem mais controlado permitiu à equipe trabalhar com a construção de efeitos práticos mais elaborados, como na sequência em que o personagem de Ice Cube usa explosivos para destruir uma torre gigante, resultando numa explosão realista que colapsa totalmente a estrutura e lança a anaconda em chamas na água.
Pele de anaconda. Existe cobra desse tamanho? Mas apesar do elenco de rostos conhecidos, não havia dúvida sobre quem era a verdadeira estrela do filme. Toda a produção girava em torno de um único desafio: construir uma criatura que fosse totalmente convincente. Como usar uma cobra de verdade estava fora de cogitação, afinal seria impossível dirigir um animal desses no set, o estúdio contratou o Walt Conte e a sua empresa, a Edge Innovations, para dar vida ao réptil gigante. O desafio era proporcional ao tamanho da criatura. A equipe criou duas versões principais. O modelo secundário tinha 7,5 metros de comprimento e pesava 680 quilos, enquanto a anaconda principal era literalmente um monstro de 12 metros de comprimento e 2,5 toneladas. Tinha uns 12 caras operando aquela cobra. E da cabeça e das mãos deles, uau, surgiu a melhor criatura que eu já vi num filme. É realmente fascinante. Temos uma cobra animatrônica muito precisa. O Walt Conte conseguiu dar uma personalidade para ela. Não tem nada que essa cobra não faça que não te convença de que ela é extremamente real. O movimento da língua, dos olhos... É uma cobra incrível, é uma criatura incrível que eles fizeram. Quando eu via, dava até medo de estar em cena com ela. Dava medo porque os olhos se mexiam, parecia muito, muito real. E o jeito que fizeram ela se mexer é tão real que você fica impressionado. E às vezes ela até se mexe sozinha. Dá pra acreditar? Era tipo, tá, esse bicho vai me morder de verdade? Parecia tão real que às vezes você achava que ela estava viva, sabe? A cobra de 12 metros possuía 60 articulações hidráulicas, permitindo 120 movimentos independentes. O grande problema é que essas peças eram interligadas feito uma corrente. Ou seja, qualquer movimento que a cabeça fizesse alterava completamente o peso e a força que a cauda tinha que suportar. O sistema interno precisava segurar toda essa força bruta, mas também ser capaz de fazer a criatura deslizar suavemente ou dar um bote letal quando fosse necessário. A solução foi criar um esqueleto sob medida, onde os próprios ossos metálicos da cobra funcionavam como os motores que a faziam se mexer. Cada um dos 60 anéis do corpo continha quase 200 peças fabricadas exclusivamente para o filme. A fiação e os tubos também foram um problema. Os 480 canais analógicos do animatrônico foram conectados ao sistema de controle usando mais de 60 quilômetros de cabos. E como grande parte da ação do filme se passa na água, tudo dentro da máquina tinha que ser rigorosamente impermeável. O mais impressionante é que um dos animatrônicos mais complexos e gigantescos já feitos para o cinema foi construído em apenas 7 meses por uma equipe de 80 pessoas, desde o conceito até a entrega final. Após a fama, um dos modelos da anaconda ficou em exibição no saguão da Academia de Ciências da Califórnia, em São Francisco, com a pele removida para que o público pudesse ver a incrível engenharia dos componentes internos. Mesmo com todo esse avanço mecânico, a anaconda tinha suas limitações. A cobra animatrônica tinha 2 limitações. A primeira era não conseguir se mover do ponto A para o ponto B pelo chão. Nesse caso, esse movimento completo de rastejar pelo chão precisou ser feito com computação gráfica. A outra limitação era por causa da força e da velocidade que a gente precisava da cobra animatrônica para que ela funcionasse direito. Quando ela estava enrolando e esmagando os atores, a gente não podia fazer isso de forma prática. Então, graças à computação gráfica, a gente consegue fazer muito mais do que jamais seria possível. Para cobrir essas limitações físicas e garantir a segurança do elenco, o uso de computação gráfica era a melhor saída. O problema é que, na época, cada minuto de exibição da versão digital custava cerca de $100 mil. Por isso, a equipe de direção optou por uma mistura equilibrada entre efeitos práticos animatrônicos e imagens geradas por computador. O Walt cuidou da parte animatrônica
E aí nós fizemos a parte dos efeitos visuais, que seria gerada por computador na Sony Imageworks. O modelo animatrônico era um pouco mais estático, porque era muito pesado e muito forte. Então, quando precisava de um movimento de corpo inteiro, ou alguma coisa muito perigosa, uma interação mais complexa entre os personagens e a cobra, aí voltava pra gente. E o jeito de fazer isso era trabalhando junto com o coordenador de dublês. A gente definia o que tinha que ser feito e aí ele montava os equipamentos para isso. Ainda assim, mesmo com todo o planejamento da equipe de efeitos e o rigor técnico da engenharia, houve momentos em que a máquina simplesmente assumiu o controle. Teve um momento em que a gente teve uma queda de energia e a cobra fez uns movimentos meio excêntricos, digamos assim. Cara, eu nunca vi nada igual. Ela deu um pico de energia e por 1 minuto eles perderam o controle daquela coisa. E você tem essa parada de uns 800 quilos no barco se mexendo que nem uma cobra de verdade, tá ligado? E ninguém conseguia controlar. Então, acho que nessa hora, meio que a ficção e a vida real se misturam. Mas essa cobra é a melhor parada animatrônica que eu já vi na vida. E um detalhe anatômico sugerido pelo diretor ajudou a vilanizar a criatura. O filme mostra a serpente amazônica com pupilas oblíquas, semelhantes às de felinos, bem diferentes das pupilas arredondadas de uma sucuri real. Uma escolha estética para deixá-la ainda mais ameaçadora. A cachoeira é uma linda visão, passarinho. A complexidade da produção de Anaconda acabou cobrando o seu preço na pós-produção, e algumas falhas técnicas foram imortalizadas na versão final do filme. Um dos erros mais notórios ocorre no desfecho da história. Aparentemente, a equipe simplesmente esqueceu de filmar o take da embarcação deixando o local. Os editores tentaram contornar o problema reutilizando a cena do barco chegando, reproduzida de trás para frente, mas a água desafiando a gravidade acabou entregando o truque. O trailer oficial de lançamento trazia um curto frame em que o personagem de Owen Wilson é atacado pela anaconda. O problema é que a composição em CGI da cobra ainda não havia sido finalizada. Sangue de macaco! Durante o clímax do filme, há também um erro de continuidade. Assistindo à cena em câmera lenta, é possível notar que os atores já estavam sujos de sangue cenográfico antes mesmo do líquido os atingir. Um sangue cenográfico que, aliás, era feito de uma mistura de geleia com suco de ameixa. Paraguai. Com um orçamento aproximado de $45 milhões, Anaconda contrariou as previsões mais pessimistas e arrecadou mais de 136 milhões mundialmente, se tornando um sucesso comercial que superou até mesmo as expectativas do próprio estúdio. Embora tenha sido duramente atacado pelos críticos da época, recebendo 6 indicações ao Framboesa de Ouro, incluindo pior filme, pior diretor, pior roteiro e pior ator para Jon Voight. Falhar? Quem disse que falhei? O filme ganhou status de cult pelo público e é considerado por muitos como um guilty pleasure, ou seja, um exemplo perfeito de filme que, de tão ruim, acaba ficando bom. Não que eu saiba. Mesmo com os evidentes problemas de roteiro e atuações, Anaconda ajudou a consolidar o que hoje muitos chamam de trash moderno, influenciando uma leva de produções similares e genéricas, além das continuações diretas e até um inusitado crossover com Pânico no Lago. J-Lo! Ice Cube! Jon Voight! Vocês estão nessa refilmagem? E em 2025, foi lançado um filme de comédia inspirado no longa original e que contou com as participações especiais dos atores clássicos Ice Cube e Jennifer Lopez. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E nos vemos no próximo vídeo. Até mais!